Noite, boa noite, iniciando mais um Cuidando de Você. Aquelas lives de quarta-feira que eu tenho sempre um convidado especial. Pois é, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou receber dois convidados ao mesmo tempo. Hoje eu vou conversar aqui com a Michele Rocha, do Dicas Reais Autismo, e com o Luciano Ruge, do Te Incluo. Nós vamos conversar sobre a inclusão do autismo. Olha que bacana, gente. Já recebi os dois por aqui. Se você tá no YouTube, se inscreve aí no canal e procura a live que eu fiz sobre inclusão e a live que eu fiz sobre autismo com esses meus dois convidados especiais. O pessoal tá entrando aqui. E se você tá no Instagram, né? Você vai poder participar com a gente aqui no online, vai poder mandar suas dúvidas, suas perguntas, vai poder participar. E você pode ver também aqui no IGTV as lives que nós fizemos juntos aí um tempinho atrás. Agora a gente vai começar a conversar um pouquinho, mas para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Dourado, eu sou terapeuta e coach, e eu te ajudo a cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, a entender o seu valor na sua vida, por que que você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você acha que está precisando disso, de autoestima, de amor próprio, se dedicar mais, entender mais, me chama que eu posso te ajudar. Agora eu vou chamar os meus convidados, que eles já estão aqui esperando, tem um monte de gente entrando aqui, ó. Eliane, Luciane, Luciano, Mariano, Michele, galera tá entrando ao vivo e a gente vai começar aqui a nossa conversa com os meus dois convidados. Vamos ver, gente. É a primeira vez que eu recebo duas pessoas ao mesmo tempo aqui. Então, vai ser assim uma live inédita. Caramba, cadê? Aqui. Foi, gente. Vamos ver se eles vão aparecer aqui. Já mandei o convite. Se você está chegando agora, nós vamos falar sobre a inclusão do autismo. Ó, Luciano entrou, Michelle entrou, legal, todo mundo entrando, deu certo. Boa noite. Oi, Amanda, boa Vocês noite. Oi, estão me ouvindo Luciano. bem? Olá, boa noite. Estou ouvindo bem. Me ouvem? Sim, você está me Beleza. Tô te ouvindo bem? ouvindo, tô ouvindo. Sim, tô ouvindo os dois Legal. perfeitamente. Maravilha. Então, para começar aqui, né, para a gente começar nesse tema, ó, o pessoal entrando, todo mundo que tá entrando, vamos mandar aviãozinho, né? Vamos mandar aviãozinho, convidar mais pessoas para esse super tema aí, essa live super especial com dois convidados, né? Pedir para que vocês se apresentem. Quem vai começar? Primeiras damas, né? Para quem não assistiu as lives anteriores, né, não conhece vocês. Tá tudo bem aí, gente? Tá travando? Vocês estão me ouvindo? Ah, agora eu acho que estão me ouvindo. Eu estou ouvindo. Ah, sim. Agora eu ouvi. Não estava ouvindo não, Michele. Ah, então tá. Eu sou a mãe do Arthur, sou Michele. Conheço aí, né, na prática, como funciona aí o Arthurzinho, o autismo, a inclusão, a exclusão, o preconceito, né? Sou estudante de psicologia também. Né, como na live anterior eu já era formada, pós-graduada, eu estava com a minha vida assim já redondinha. E aí o Arthur chegou e mudou a minha vida 360 graus. Então eu comecei a estudar mais para que eu pudesse ajudar o meu filho e ajudar também outras famílias que se encontram, né, no mesmo cenário, para que a gente consiga é, o máximo possível trazer essa conscientização do que é ser, né? Do que é estar de forma diferente, né? Na visão do outro, na nossa visão. E aí sou eu, sou essa. Legal. Pessoal que não assistiu a outra live, né, para conhecer melhor a Michelle, pode assistir lá, salva, tá tanto no YouTube como no IGTV. Sua vez, Luciano. Bom, olá a todos, boa noite. Meu nome é Luciano, eu estou aqui no interior de São Paulo.
Eu sou um administrador de empresas, eu sou formado pela Universidade Metodista e eu sou pós-graduado em marketing digital. Eu sou uma pessoa com deficiência, então até também trazendo um pouquinho aí do que a gente geralmente já tem acostumado a fazer no canal, né? Para aqueles com deficiências visuais, eu sou um homem branco, de aproximadamente 40 anos, os cabelos já estão embranquecendo, o cavanhaque também, pele branca, estou com uma blusa de frio e com muito frio também, cinza, escura. Estou aqui no meu escritório, com ao fundo eu tenho o logo do Team Clue, que é uma logomarca amarela, onde nós temos várias pessoas de várias deficiências. Então, retornando, eu sou uma pessoa com deficiência, não visível, eu tenho uma miopatia congênita, que é uma desproporção de fibras que me traz fraqueza muscular generalizada, e isso me impede de andar por longas distâncias, e me traz também algumas questões para ficar em pé, por exemplo, e outras coisas mais. E de um ano para cá eu decidi que eu teria que compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco das minhas bem-aventuranças como pessoa com deficiência, mas também dos momentos de capacitismo que eu já vivi. Mas eu percebi que era o momento de parar de ser só um ouvido e passar a ser uma voz e começar a trazer um pouco mais de informação. E aí eu fundei o Te Incluo e de mais ou menos um ano para cá, nós temos feito esse trabalho conscientizando pessoas com deficiência, mas principalmente as pessoas sem deficiência, para que elas consigam compreender um pouquinho mais desse universo, um universo tão grandioso, tão diverso, mas para que a cada dia nós pudéssemos estar trazendo mais informação e trazendo um pouquinho mais de inclusão para as pessoas com deficiência, porque eu acredito que a partir dos comportamentos a gente consegue mudar muita coisa. Sim. Então, esse sou eu e muito prazer de estar mais uma vez aqui com o convite da Amanda, que tem sido uma parcerona aí para gente. A Michelle também, que tem acompanhado o trabalho. Estamos juntos nessa caminhada e vamos em frente. Vai ser um papo excelente. Bacana. Estou muito feliz em receber vocês dois aqui. Eu já tinha feito uma live, né, com o Luciano. Aí em seguida fizemos um com a Michelle, em que o Luciano participou e veio a ideia de fazer a live aí com nós três, né? E tá aqui. Foi durante a live mesmo, a Michelle sugeriu, o Luciano aceitou durante a live. Vamos marcar logo isso, né? Vamos marcar para logo, antes que eles desistam. E estamos aqui hoje falando sobre o autismo, a fitinha aqui, né, do autismo. Quando a gente vê isso aqui coloridinho, muita gente não sabe, é reservado, né? Quando tem no ônibus, na fila de ônibus, esse símbolo representa o autismo. Muita gente não sabe que são quadrinhos, né? Pedacinhos de quebra-cabeça coloridos. Então, se você não sabia, você está sabendo agora que isso representa o autismo, que é uma deficiência, né? Entre aspas, não visível, como a do Luciano, que ele tem aí essa questão da dificuldade de ficar em pé, de andar por muito tempo, que é uma deficiência não visível. Então, a gente não entende direito como agir, né? E aproveitando falar sobre isso, no dia 22 de junho, né, eu vou receber o Lucas, do Cartoon Lucas aqui. Ele é autista, ele é adolescente, ele é desenhista e ele criou a bandeira do Guaxinim TEA, né, que é do transtorno do espectro autista. E ele comentou hoje que ele tá fazendo 2 anos esse guaxinim dele, que é um mascotezinho, e ele começou a desenhar esse mascote quando ele estava sentado no ônibus, exatamente numa dessas cadeiras de acesso especial para pessoas com deficiência. As pessoas questionaram o porquê dele estar sentado lá, né? Porque é uma deficiência não visível. Então a gente sabe que pessoas com esse tipo de deficiência
além do preconceito normal da deficiência, sofre um preconceito ainda maior, porque se você está vendo um cadeirante, às vezes você ainda vai lá e tenta ajudar, você dá lugar para aquela pessoa que não tem uma perna, que está com uma muleta, né? Mas no caso do autismo, que a gente não vê, no caso de uma pessoa que não fala, né, que não ouve, como é que faz? Né? Michelle deve sentir isso na pele com o Arthur, Uhum. né? Ué, mas por que E que essa mulher tá passando na frente com esse menino? Né? E o Luciano sente na pele porque é uma deficiência que ele tem. Então, aí eu lembrei disso. Então, dia 22 de junho, vocês estão convidados também, que a gente vai continuar aí no tema da inclusão. Vai ser o Lucas aqui para mostrar todo o trabalho dele, né? O Cuidando de Você tem vários temas, mas aí, né, vamos falar um pouquinho de inclusão. Eu já aproveitei para convidar vocês. e a inclusão é cuidar, né? É o cuidar. Exatamente. A Exatamente. inclusão é Cuidando o de Você tem cuidado, tudo a né? ver. Aqui, ó, o É. Pedro. O Pedro, ele disse que ele não prestou muita atenção, acho que ele entrou um pouquinho depois. Qual a deficiência? A sua deficiência, Luciano? Qual é o nome? Tá. O nome técnico é miopatia congênita de fibras com desproporção do tipo 1. É um nome enorme, Nossa, porque nós nem temos três decorar tipos de isso, hein? fibras musculares. Na verdade, nós temos três tipos de fibras musculares no corpo, cada um com uma função, e eu nasci com uma predominância maior de fibras do tipo 1. Então, na verdade, eu consigo ter uma função de força um pouco maior, mas por outro lado, eu não tenho manutenção dessa força. Então, por isso que eu me canso fácil, por isso que eu não consigo me manter na mesma posição. Então, basicamente, ela também é conhecida como desproporção de fibras do tipo 1. E aí tem do tipo 1, do tipo 2A, do tipo 2B. Então, cada uma delas de um tipo. Mas, para mim, no meu caso, é do tipo 1 e me traz fraqueza muscular por todo o meu corpo. Né? No caso de você não conseguir ficar muito tempo em pé, não conseguir andar longas distâncias, né? Para quem entrou agora no final. E, E a Michelle é mãe do Arthur, né? Que é autista. E a Michelle falou que o incluir é cuidar, né, Michelle? E a gente tem essa diferenciação aí do o que é incluir, o que é integrar, né? Seria legal vocês falarem um pouquinho sobre isso. Alguém tá falando aqui, o Pedro tá dizendo que tá com um pouco de eco. Ô Pedro, você pode dizer pra gente se é a minha voz que tá com eco, se é a voz deles, porque eu tô com fone aqui já. eu também. Como é que tá aí para vocês ouvirem? A Gabi, ó, do Quero Acesso, tá dando parabéns aqui pra gente por esse bate-papo. Obrigada, Gabi, por ter vindo participar, por ter anunciado aí a nossa live para todo mundo, pro teu canal. Super força. Michele, tá ouvindo? Tô Ó, ouvindo. pessoal que tá entrando muita gente. Quem não segue ainda um dos nossos perfis aqui, ou o meu, ou do Luciano, ou da Michele, é só clicar aqui no ao vivo, quem tá no ao vivo, ó, e consegue. E a Michele caiu, mas daqui a pouco ela volta. Consegue seguir a gente. Aqui no ao vivo vai aparecer os nossos três perfis. Para a Michele entrar, que vai aparecer os três, e vocês vão seguindo aí para acompanhar nosso trabalho. Ó, o Pedro falou, Luciano, que tá É o dando meu. eco no teu som. Se você tiver Eu um tô com fone fone de aí. ouvido já. É, tô com fone sem fio, mas tô com fio, com fone. Será que vai melhorar? Eu dei uma mexida no volume aqui. Vamos ver. Deixa eu tentar trazer a Michelle de volta aqui. Não sei se ela caiu. Pode ser. Vamos lá. Ah, agora Opa. vamos ver aqui se Voltou. coloquei um fone aqui para ver se melhora. Ah, beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inclusão, o que é incluir, o que é integrar, porque às vezes a gente acha que está incluindo e não tá, né? Tem muita essa questão de, assim, ah, não, mas essa escola está incluindo. Será que está incluindo mesmo? Às vezes ela fala que está incluindo, mas não tá, né? Então, o que acontece, né?
Explicando um pouquinho assim sobre a escola, porque a escola tem a inclusão, na realidade tem a classe especial, tem a inclusão e tem a turminha, entre aspas, ali normal, né? Com a quantidade de alunos regular, que é 50, 40 alunos. Então, assim, quando a gente fala em sala especial, a gente não está incluindo. Porque essa criança, ela está numa única sala com mais uma criança com alguma deficiência e ela não é inclusa, ela não é integrada lá com as outras crianças. Então, ela tem um recreio separado, ela tem um lanche separado, ela tem uma vivência escolar da rotina escolar separada. E isso não é inclusão, né? Isso acaba sendo uma segregação, porque ela está na escola, mas ela não está inclusa, né? Ela não está inclusa na sociedade, ela não está inclusa ali no lanche, ela não está inclusa nas brincadeiras, ela não está inclusa nas apresentações da escola, então ela não participa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa classe especial. A turminha inclusiva é onde tem uma ou duas crianças, que na realidade deveria ter ali entre 12 e 13, no máximo 14 alunos, que na prática tem 20, na escola pública. Então, acaba que a criança entra ali naquela. Ela é jogada e naquela rotina e ela ainda não consegue lidar com algumas situações e aí acaba segregando. Né? Não, ela está atrapalhando, ou ela não faz atividade e eu não me esforço. Eu, como professor, ou eu, como monitor, eu não me esforço para incluir aquela criança ali na rotina escolar, porque ela briga, porque ela se comporta de uma maneira disruptiva, ela se comporta de uma maneira que não é socialmente aceitável. Então, eu segrego essa criança. Ela vai para a turma especial. Sendo que a gente precisa incluir, e tirando assim, né, a exclusão. A exclusão é tipo, eu não tenho acesso a nada socialmente, porque não é socialmente aceitável, porque não é socialmente aceitável visivelmente. Eu ver uma criança que está dando birra, ou uma criança que precisa de necessidades especiais, eu não quero ter contato com aquilo, e eu literalmente excluo da sociedade. E hoje, até uma data importante também, que é o dia da luta antimanicomial, que todas as pessoas que não eram aceitáveis socialmente, sejam eles por comportamento ou por deficiência, eles eram excluídos e entravam nos manicômios, tendo ela algum transtorno ou doença mental ou não. Então, eles eram excluídos da sociedade. E aí vem o boom, assim, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas tem muita criança com autismo agora. Por que que tem criança com autismo agora? Porque antes essa criança não ia para a escola, essa criança não ia no supermercado, essa criança não saía de casa. Então, Ninguém sabia, né? Que ninguém essa criança sabia. existia. Então, se o meu filho é diferente, eu vou tirar ele da sociedade. Porque a gente tem medo do preconceito, porque a gente tem medo da segregação, a gente tem medo da exclusão. Então, a gente tira ele. A gente acaba que, para não causar sofrimento para ele, porque a gente acha que vai causar sofrimento, e não prepara essa criança para o mundo. Então, vão encontrar dificuldades, vão encontrar, enfim, né, desafios ali na vida. E a gente acaba que exclui essa criança. A gente, eu digo mãe, pais e familiares. Por quê? Porque acha que vai sofrer. E agora essas crianças estão saindo, essas crianças estão indo para a escola, essas crianças estão tentando se comunicar, essas crianças estão aparecendo. E aí todo mundo fala assim, nossa, mas teve um boom de autismo. E, por um lado, eu acredito que seja até um ponto positivo, porque as pessoas estão começando a sair do armário.
né? Eu sou diferente e tá tudo bem ser diferente. A pessoa começa a trabalhar isso nela mesma e não só a sociedade, né? Eu preciso estar bem para que eu consiga me posicionar de uma forma mais aceitável ali, né? Me aceitando, eu vou aceitar o outro e vou ficar muito mais segura em falar, não, meu filho tem autismo ou eu tenho algum tipo de deficiência e, e, e a pessoa se aceitando, ela consegue se posicionar melhor. E aí ela vai ao mercado, ela consegue ir à escola, ela consegue trabalhar, ela perde o medo, né? Não perder o medo, né? Porque sempre tem um, ai meu Deus, alguém sempre vai falar alguma coisa. Por que que a Michelle está passando na frente, na fila do mercado? Nossa, esse menino está dando birra, é má educação. Não consegue dizer tal tipo de coisa porque o meu filho ainda é não verbal, então ele ainda não fala. Então, nossa, essa criança, né, tá dando birra, tá se comportando de forma. É má educação. Ah, a mãe ainda não tirou a fralda. É preguiça. A mãe não consegue fazer. Então, para a gente não acabar ouvindo esse tipo de coisa, a gente acaba excluindo, né? Se excluindo também. Porque a gente passa a não visitar os locais, a gente passa a não participar das reuniões familiares por conta das críticas. Então, quanto mais conscientização, quanto mais esse bate-papo acontecer aqui, nossa, eu acho assim, incrível a forma que a rede social tá proporcionando pra gente a forma de falar que existe, de falar que tá tudo bem e falar que, cara, você não precisa ter esse tipo de preconceito ou esse tipo de julgamento, você não conhece a pessoa, né? Então, ao invés de julgar, acolha. Você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem, né? Se eu não consigo, né, acolher, não atrapalha. Eu sou Verdade. dessa teoria, né? Não consegue ajudar, não sabe se comportar, não sabe fazer, não sabe o que tem, não julga, que aí tá tudo bem, né? Eu não prejudico uma outra pessoa, eu não julgo outra pessoa e não causo também sofrimento para outra pessoa, né? E é assim que eu acredito que deve funcionar. A inclusão não é fácil, mas precisa ser feita e precisa ser divulgada. Bacana. E, e ali na sua página, né, Michelle, você vem contando um pouquinho de como é com o Arthur, cada desafio, cada coisa nova que ele aprende, né? Bem legal. Agora que a Exatamente. Michelle entrou, eu tinha falado pro pessoal seguir. Agora que a Michelle entrou, vocês vão aqui no ao vivo, ó, quem tá no ao vivo com a gente, vai aparecer os nossos 3 perfis e vocês seguem lá, que agora vai aparecer da Michelle também. Quem tá no, quem tá no, vendo a gravação, seja no YouTube, seja no IGTV, aí no Instagram, tem o nome, né? Tem nome, tem os nossos perfis aí na descrição para vocês poderem seguir também, acompanhar o trabalho de todo mundo. E essa questão que você falou do boom, né, Michele? Realmente, quando eu era criança, eu não tinha coleguinha autista. Pelo menos não que eu saiba. E talvez a gente até tivesse colegas autistas na nossa turma, mas com autismo é, mais leve, né? Como o do Lucas, que eu vou receber aqui no mês que vem, que é aquele que consegue falar, né? Que consegue andar sozinho e tal, mas que por falta de conhecimento até médico naquela época, né, 20, 30 anos atrás, as pessoas não tinham esse laudo de autismo e estão se descobrindo hoje, depois de adultas, né, como autismo, como eu tenho um amigo que veio descobrir ser autista agora, depois de adulto. Porque ele começou a ver que ele tinha umas características diferenciadas, mas o dele é bem leve, né? É aquele Asperger, sei lá como é que fala. Asperger. Eu não Aham. entendo isso, eu não entendo direito as diferenças. Mas assim, antigamente, por não ter esse conhecimento,
a gente não sabia. Então a gente pode sim conhecer adultos autistas que nem sabem que são autistas, Exatamente. né? Que assim como o Luciano, né, a gente olha para ele, não, ele não tem deficiência nenhuma. Porque é uma deficiência, né, como a gente chama, invisível. E é importante a gente frisar muito isso, porque essas pessoas acabam sofrendo duplamente, Sim. né? Sofrem o preconceito por terem a deficiência, duplamente não, acho que triplamente. Sofrem pelas dificuldades, né, do que eles têm, né, de tudo, e ainda sofrem por terem que se explicar porque a deficiência dele não é visível, E sofre né? A Michelle falou, também, assim, só pode, pelo o sofrimento de não conseguir fazer algumas coisas e se achar, eu não consigo fazer, né? A autoestima vai lá para baixo, porque ele não sabe que tem. Ele sabe que ele é é, diferente, mas ele não sabe que tem. às vezes não é né? diagnosticado ainda, né? Exatamente. Ô, O Luciano, e a processo tua de página? aceitação, só para um comentário, né? O processo de Aham. aceitação da pessoa, ela passa também pela aceitação da sociedade. Então, eu acho que o que é uma característica muito importante é que antigamente, antes, alguns anos antes, o desconforto ficava todo com a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, com a família, e não com a sociedade. A sociedade simplesmente se eximia e achava que inclusão e exclusão era um problema de quem estava envolvido com isso, né? E hoje não, a gente vê que a questão da inclusão ela está voltada, ela está se abrindo para toda a sociedade essa discussão. E é importante isso, porque o sofrimento de uma discussão não trazida para a sociedade, ele acaba ficando todo com essa família que dá suporte para essa pessoa, com essa pessoa. E isso é muito dolorido, porque você não faz parte, de fato. Quando a gente fala de integração, de segregação, de exclusão, muitas vezes vem só aqueles ramos obrigatoriamente que precisam acolher, uma escola, o hospital, ou onde quer que você utilize no dia a dia. E a sociedade, de uma forma geral, a pessoa que, não só o funcionário do supermercado, mas a pessoa que está fazendo suas compras e que precisa entender as situações que estão acontecendo ao seu redor, né? Então, por isso que a gente traz e fala tanto na questão da ressignificação dos comportamentos, porque as pessoas também precisam compartilhar dessa inclusão com a família, com a pessoa. Hoje, quem está em volta, não interessa. Inclusão é um problema de toda a sociedade, né? É. Então, Luciano, eu ia comentar sobre isso, que o Te Incluo, ele é diferenciado porque ele não está trazendo a pessoa com deficiência para se incluir na sociedade. Ele vem fazendo o contrário. Ele vem trazer a gente da sociedade, né? Eu estou me incluindo porque eu não tenho deficiência, eu não sou mãe de uma pessoa com deficiência, no caso de vocês. Então, eu tô me incluindo, eu tô colocando, tô me trazendo para a realidade de vocês. Eu tenho que olhar com mais empatia para entender e acolher essas pessoas. Não são essas pessoas que têm que vir a mim querer atenção. Eu que tenho que ir a elas, tentar entender, acolher, ver o que que elas precisam, qual a necessidade. Então, o trabalho do Te Inclu é bem legal por isso, porque ele tá dando uma conscientização pra gente que não tem nada. Opa, será que você já viu dessa maneira? Será que não é assim que pode funcionar? Né? Uma das coisas que eu achei muito legal, né, é que eu comentei na live que eu fiz com você, Luciano, e comentando aqui novamente, a questão, Uhum. né, que a gente vê no supermercado, né, em alguns supermercados, os legumes já cortadinhos. Eu não sei Sim. exatamente para que aquilo serve, mas quando eu vi assim, tem gente que pensa assim, ah, gente, trabalho de preguiçoso. Uma pessoa como eu, que às vezes tá corrido, pensa assim, pô, é legal porque vai me poupar tempo.
Mas aí, se a gente pensa no lado da pessoa com deficiência, uma pessoa que Sim, tem dificuldade, né, com as mãos ou que não tem um dos braços, olha como que esse legume cortadinho vai facilitar a vida dessa pessoa com deficiência. é, Então, foi uma das postagens que me marcou muito ali, porque está trazendo a sociedade a entender melhor que aquilo ali tem uma razão de ser, né? Não é assim tão bobo. Então, assim, é bem exatamente. legal esse trabalho, Luciano, bem legal. Eu acho que Parabéns. a sociedade ela vinha caminhando numa métrica aonde a gente olhava para a acessibilidade, para a inclusão, numa rampa, se não tem escadas, ou se eu tenho simplesmente uma cadeira de rodas em tal lugar. E, na verdade, a acessibilidade, sim, essas barreiras todas, elas existem. A gente tem lá uma série de 6 barreiras que podem existir, a barreira arquitetônica, a barreira da comunicação, porque a gente vai ver uma série de visões para todas as pessoas com deficiência. Mas quando a gente chega no que teoricamente é um dos últimos, das últimas barreiras, que é a barreira comportamental, eu sempre digo que ela pode ser decisiva para você incluir ou não uma pessoa com deficiência, né? Então, quantas vezes a gente já viu alguém colaborando, por exemplo, a um cadeirante que está ali com sua cadeira de roda e não tem condições de chegar até um lugar e as pessoas têm o comportamento de ajudá-lo. Se essas pessoas não tivessem essa visão, esse apoio, esse suporte, ele não conseguiria estar se encaminhando até onde ele quer ir, né? Então eu falo sempre isso, a questão comportamental, e eu acho que quando a gente fala da questão da pessoa com autismo, ela é ainda maior, porque a gente precisa que a sociedade consiga olhar para a pessoa com deficiência e para a família também, que precisa desse suporte comportamental. Eu preciso, e eu chamo carinhosamente, eu passei a chamar de comportamentos inclusivos, que é a bandeira que eu decidi levantar por isso, porque ninguém pode dizer que não pode fazer nada pela inclusão. O seu comportamento ele é decisivo na inclusão. Independente do que aconteça, independente da deficiência, a sua forma de lidar com essa pessoa, a sua forma de lidar com a família, ela pode fazer toda a diferença. Muitas vezes a gente vê, acompanha casos de mães que só queriam apoio, que só queriam, pelo menos, entenda o que está acontecendo. Ou se você não entende, acho que a Michelle falou muito claro, cale-se, não fala nada, não dê nenhuma opinião se você não sabe o que dizer. Né? Mas, na maioria das vezes, pergunte, busque informação. Né? Ontem eu tive um caso muito interessante, que eu fui até um médico, e eu cheguei lá e tinha uma família com uma criança com autismo, e eu uso, na verdade, eu não uso uma cadeira de rodas, mas para me locomover para os lugares, eu uso um banco que eu vou montando e desmontando ele, e eu vou parando para poder respirar, né? E ela viu a minha esposa com o banco na mão, e a primeira coisa que ela fez, ela chegou e falou, o que é isso? Né? Aí alguém falou assim, não fica perguntando, tá incomodando. Falei, gente, ela que tá certa. Se nós perguntássemos assim, rápido, como ela perguntou, então, nossa, tudo ficaria mais fácil, né? Eu encarei uma meia hora, 40 minutos de um monte de gente olhando e querendo perguntar, e todo mundo olhava, né? Porque meu banco eu enchi de adesivo, né? Com o símbolo do PCD. Olha para um lado, para o outro. Eu falei, ela falou que todo mundo queria. Que isso? Por que você usa isso? Pra quê? E quando eu pude falar, quando ela me perguntou, eu pude falar para todo mundo. Olha, eu uso por isso, serve para isso, para aquilo. Eu abri o banco, ela sentou, foi demais. Mas é isso que eu falo. A gente precisa, pelo menos,
Se você tiver dúvida, ou silencie-se, ou pergunte, questione. Como eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar de alguma forma ou não? Eu não posso te ajudar de forma nenhuma? Então eu vou simplesmente... Isso é o que a gente chama de, primeiramente, um ato de gentileza, né? Acho que a gente precisa a gente tem falado muito da gentileza, mas ser gentil não é ser gentil só com quem a gente conhece, com quem está dentro da nossa casa, com quem está próximo da gente, mas principalmente com as pessoas que a gente não conhece, tentar entender o que está acontecendo, usar a bendita da empatia, de tentar se colocar na pele, vestir o calçado do outro, entender o que ele vive, ou quais são os seus principais desafios, o que eu posso aprender, o que eu posso ajudar, o que eu posso compartilhar. Acho que essas são palavras que são fundamentais e que ainda bem que a gente tem voz hoje para poder falar um pouco mais, para poder questionar um pouco mais, né? Acho que isso é fundamental nesse tempo para que a gente, mesmo em meio a tanta polarização, a tanta coisa que a gente tem visto no dia a dia, mas que a gente principalmente possa criar oportunidades, né, de conhecer pessoas, né? Eu até falava ontem com alguém, olha que legal, nós vamos fazer uma live amanhã interestadual, né? Tá cada um no estado, então todo mundo longe, mas olha que legal poder ter essa proximidade, porque a rede tem trazido isso pra gente. Então acho que é isso, é aproveitar todas as oportunidades para ser mais inclusivo, para olhar para dentro de mim, olhar para os meus comportamentos e entender como é que eu posso fazer alguma coisa por esse mundo. O que eu vou fazer hoje, né, de diferença nesse mundo que eu vivo. Acho que é isso que a gente precisa, a principal resposta que a gente precisa ter hoje para tantas perguntas aí, né? Bacana. Eu acho que o Luciano isso falou mesmo. uma coisa muito, muito legal. É o tabu, né? É como se fosse um tabu perguntar para o outro o que está acontecendo, né? Não, seu filho tem autismo? Sim, tem. O que ele tem? Ele tem autismo. O que é o autismo? Né? Então, assim, como o autismo. Porque nenhum autista é igual ao outro. Existe a tríade ali que traz o diagnóstico do autismo, mas nenhum se apresenta como o outro. Um fala, o outro não fala. Um tem uma facilidade de desenhar, o outro tem uma facilidade de música. Um tem uma facilidade em matemática, o outro tem uma dificuldade em português. Então, assim, a diversidade, né, é muito grande. Então, por que não perguntar, né, antes de julgar? Seu filho, né, ele tem autismo? Tem. Não é um tabu. Já passei pela aceitação. Já consigo falar sobre isso de uma forma muito clara, né? Já consigo proteger ali o meu filho de algumas coisas, mas assim, e consigo também me posicionar, né, em relação a preconceito, e tá tudo bem. Agora temos que vencer esse tabu. Tem dúvida? Pergunta. Perguntar não tem ofensa, né? Não é ofensa. Porque, como o Luciano disse também, é uma deficiência invisível. Não tá aqui na cara de todo mundo, sou mãe de autista, sou autista, né? Existem crianças e adultos super funcionais, mas não configura que ele não seja autista, né? Então tem dificuldade, tem os desafios, mas por que não perguntar? Tá tudo bem e tal, precisa de apoio, ele é autista, né? Vencer esse tabu, porque daí a gente consegue disseminar esse conhecimento e com isso gerando mais inclusão. Falando sobre essa questão aí, Michele, do tabu e de perguntar e tal, a gente sabe que hoje ainda algumas mães, né, algumas famílias ainda tem meio que uma vergonha, né, de falar que o filho tem isso porque acha que o coleguinha, né, que o coleguinha não vai querer deixar, que a mãe do coleguinha não vai querer deixar o filho ali brincar porque acha que é uma criança diferenciada e tal. Você chegou a passar por isso em um momento assim de não aceitar? Então, Como é que foi para você essa parte? a nossa cultura é cruel, né? A gente acha que todo mundo é igual,
A gente acha que todo mundo tem que seguir aquele estereótipo. A gente acha que todo mundo tem que ter cabelo liso, cabelo preto ou loiro, enfim, a gente define critérios de normalidade, né? E quando uma criança se apresenta de forma diferente e eu não sei lidar com aquilo, eu excluo. Não, meu filho, né? Não, igual aquela coisa, não, todo autista é agressivo. Não, não é. Então, ele às vezes pode não saber brincar de forma funcional. Mas vamos lá, vamos ensinar. Filho, olha, é um amigo diferente. Vamos ensinar ele a brincar? Chama ele para chutar a bola. Chuta você a bola. Isso é inclusão, né? E assim, a gente passa por algumas situações as quais fala assim, a mãe, né? Não, cuidado. E às vezes a gente até passa por um excesso de cuidado. Cuidado com ele, não mexe nele, não vai deixar ele cair, né? O excesso de cuidado também. E ele não quebra, gente. A criança não quebra, o adulto não quebra. Ele pode ser, né? Pode pegar, pode ajudar. Caiu, não precisa ir lá e levanta, vamos lá, pulou. É uma criança que a gente pode se comportar de forma típica, né? Então, claro que tem crianças que têm outras demandas, né? Não estou eximindo o cuidado e o excesso de cuidado, mas tudo que é excessivo atrapalha um pouco, né? Ajuda, mas também atrapalha um pouco. Então, assim, deixar com que o seu filho se relacione com as diferenças, ele vai se tornar um adulto mais aceitando, tendo empatia. Porque eu sei como lidar com determinadas situações. Eu sei que, porque, por exemplo, hoje nós, assim, típicos e tal, a gente fala assim, a gente aceita quando o amigo tá muito estressado. Não, ele tá estressado, né? Não, ele tá triste hoje. A gente já consegue reconhecer algumas emoções de pessoas muito próximas e a gente acaba dando espaço ou não para aquela pessoa. É a mesma coisa, né? Se a criança tá se comportando de forma ali muito disruptiva, agressiva e tal, dá um espaço, que ele vai saber se autorregular. Mas ele sabe brincar também, né? Então, já passei por situações assim. Machuca muito, né? Porque a gente sofre, a gente fala, poxa, né? Tá causando sofrimento, e aí é onde a gente quer colocar embaixo da asa e falar, ai meu Deus, não quero que meu filho passe por isso, e não quero que ele sofra esses olhares, né? Preconceituosos. Mas ele vai ter que aprender a lidar com isso também. Então, quando ele se sentir rejeitado, quando ele se sentir assim, não acolhido, filho, vamos para onde a gente é acolhido. O mundo é para todo mundo, não é só para algumas pessoas. O mundo tá aí é para todo mundo. Tem água para todo mundo, tem coisas naturais, recursos naturais para todo mundo. Então, assim como tem tudo isso para todo mundo, em algum ambiente a gente vai ser acolhido. Não é aquela coisa de os iguais acabam se. As pessoas que trabalham com determinada coisa, né? Os engenheiros ficam com os engenheiros, os médicos com os médicos. As coisas não se misturam muito, porque eu sou assim, o outro é o outro. Mas em algum momento isso vai se encaixando e vai conhecendo outras realidades e vai trazendo conhecimento e empatia para o outro. Mas é muito difícil quando tem esse olhar preconceituoso e a exclusão acontece. É muito difícil. Sentir na pele, né? Exatamente. Aquele olhar meio de lado, né, por não saber e também não perguntar. É tão importante perguntar, gente. Perguntem. Não sintam medo, a criança não morde, a criança não vai fazer nada contra você. A criança só vai se comportar da forma que ela consegue se comportar, assim como nós todos. É uma forma diferente só. A Raquel tá falando aqui, ó. Já passei por situações que apareceu uma pessoa que colocou a mão na cabeça do meu filho para expulsar o mal. Olha só que situação, gente. Raquel, deve ter sido bem difícil, né?
porque é como se a criança tivesse endemoniada, né? Assim, para quem acredita nisso, a pessoa ter feito isso, ela estava acreditando, né? Que era alguma coisa do tipo. Não, e ao invés de Como se acolher, de tivesse ali falar, tá né? tudo bem, a tia tá, por exemplo, né? A tia entende que você tá frustrado, que você tá com raiva, tá tudo bem, você pode sentir isso. Agora, é um pouco, eu chamo isso de ignorância, gente. Isso é um pouco ignorância, né? E a invasão, isso é uma invasão. Pessoa achar que crença é essa? Não sabe nem se a família da Raquel tem esse tipo de crença. Como assim, né? E antigamente, né, assim, hoje tá mais falado as doenças, principalmente as não visíveis, né, uma esquizofrenia, né, que também tem toda essa coisa da pessoa agir de maneira diferente, tá tudo muito mais falado, tem medicamento, a pessoa consegue se controlar mais, mas antigamente tinha muito essa questão de achar que era coisa de maluco, ou então que a pessoa tava realmente assim, com o mal, né? Hoje em dia tá tudo muito, principalmente com a internet, tá tudo muito ali claro, né? É só você pesquisar um pouquinho, é só você procurar que você vai ter, pelo menos, pode não saber tudo, mas você vai ter uma noção de que as pessoas agem assim porque ela tem ali alguma doença, né? E você acabar fazendo isso com alguém, né? Você vai deixar mal a mãe, você vai deixar mal a criança, você vai deixar mal toda uma comunidade, talvez pessoas que estivessem próximas ali também podem ter ficado sem graça, podem ter achado aquilo um absurdo, né? Eu não sei se existe alguma lei com relação a isso. É, o deficiente sofrer preconceito, tem alguma lei quanto a isso? Vocês sabem me dizer? A lei Como tem, brasileira assim, a da lei do inclusão, ela fala racismo, a sobre isso. lei para os gays, tem lei para isso, Luciano? A lei brasileira da inclusão, que é de 2015, se eu não me engano, ela fala muito com relação a isso, de que é crime, o preconceito contra a pessoa com deficiência, em função, ou que ela sofra qualquer tipo de preconceito contra alguma, enfim, alguma pessoa em função da sua deficiência. E, inclusive, algumas atitudes não só nesse sentido, que aí é uma questão de, né, principalmente de desrespeito, eu acho que é mais do que o preconceito, porque a gente sabe que muitas vezes acontece o capacitismo, o preconceito velado, que é os olhares, né, as interrogações, né, eu sempre costumo falar que a gente que a pessoa com deficiência aprende a ler interrogação na testa das pessoas muito cedo. Então a gente e a família vai junto, né? A gente acaba entendendo toda essa questão de ali ter uma dúvida ou ali ter uma crítica. Mas isso é capacitismo, isso é preconceito. Mas acho que num caso como esse, acho que isso passa a ser até desrespeito, né? Existe a lei brasileira de inclusão fala disso, inclusive com aquelas sugestões, né? Olha, acho que era melhor. Você não acha melhor ele estudar numa escola que esteja mais preparada para ele? Isso é crime. Isso é crime. Né? Eu acho que foi a Michelle que compartilhou o vídeo Foi a e estava falando Michelle, sobre a Michelle isso, né? colocou, Pô, compartilhou com a olha, isso é gente. crime. Você não acha que seria melhor? E aí outras pessoas, será que vale para todas as escolas, né? Vale para todo o Brasil. Isso em toda e qualquer situação. Então, ainda que não seja uma escola, tá? Porque a gente também tende, muitas vezes, a achar que a inclusão ela é muito culpa dos sistemas governamentais e de qualquer coisa, mas não é. Ela é para todo mundo, né? Então, assim, isso é capacitismo, isso é crime, é, é passível de reclusão, inclusive. E, por outro lado, é um desrespeito terrível, né? Eu acho que e quem não, né? Sempre até a gente brinca muito isso. Quem nunca ouviu olha, vai lá na minha igreja que tem uma oração, ou vai lá onde eu frequento, o que quer que seja, que lá sim você vai ser curado. Já ouvi muita dessa aí também. E infelizmente acho que ainda tem muita ignorância. E eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala de levar informação,
de compartilhar informação com as pessoas, isso não faz com que a gente seja responsável pela ignorância delas. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que fica... Às vezes a gente acaba ouvindo isso no dia a dia, né? As pessoas com deficiência estão trazendo informação e precisam trazer mais para que as outras pessoas tenham menos atos de preconceito. Não. O ato de preconceito é responsabilidade da pessoa que tem acesso à informação fácil, da pessoa que tem em sua mão uma máquina poderosa, na maioria do dia. A gente tem uma máquina poderosa com muitos gigas de RAM e que chama-se smartphone, que dá para você buscar informação em qualquer lugar. Né? Eu falo isso, olha, falava com uma pessoa hoje de 18 anos, falava, você tem uma baita vantagem de mim. Na época que eu comecei, que eu tinha a sua idade, para eu ter 1 giga de RAM dentro da minha casa, eu tinha que carregar uma caixa enorme. E você tem 1 giga, tem 6 gigas na sua mão. Né? Então, hoje a informação está muito mais fácil. Não é desculpa você dizer que não tem acesso. É óbvio que ainda tem muita gente que não tem acesso, não só a informação, mas a tantas outras coisas importantes. Mas também é verdade que, na maioria das vezes, o desrespeito, a falta de empatia, a falta de gentileza vem de gente que é cheia, dotada de informação. Então, não existe mais essa questão de que um grupo é mais preconceituoso e outro grupo é menos. Você vai encontrar preconceito e vai encontrar também apoio em grupos que você nem imagina. Né? Então, acho que isso é fundamental saber que sim, que é crime, que existem leis que cobrem a isso, e desde as coisas mais simples, né? Como a bendita vaga de estacionamento, com coisas no sentido de o bendito o lugar reservado, né? No que você está utilizando, por exemplo, lá no ônibus, no trem. Então, sim, existe lei para tudo isso. Né? E existem coisas, por exemplo, que as pessoas não entendem até. Né? Então, por exemplo, o que quer dizer que é preferencial e o que quer dizer exclusivo, né? São diferenças. Então, por exemplo, se você vai... Uma vaga de estacionamento, por exemplo, ela não é preferencial para pessoas com deficiência. Ela não é preferencial para a pessoa com autismo. Ela é exclusiva. E exclusivo quer dizer, mesmo que não tenha ninguém lá, você não pode parar, né? Então, porque alguém vai chegar e pode precisar com agilidade daquela vaga. Se você vê um caixa, ele é preferencial. Sim. Se ele é preferencial, se alguém chegar naquele caixa e tiver alguma dessas deficiências que ali estão, ou daquelas situações que ali estão, você vai ter que dar um lugar sim. Né? Então, assim, não é escolha não, viu? Muitas vezes a gente pensa que é escolha, a gente vai pelo caminho, pode ter certeza que a gente sempre tenta ir pelo caminho mais tranquilo, né? A gente sempre tenta ir pelo caminho do entendimento, da gentileza, da colaboração, mas se for preciso, é possível também ir pelo caminho legal. E assim, acho que lógico que ninguém vai procurar isso no dia a dia, ninguém quer também ficar se incomodando, né? Eu sempre brinco isso. Se eu tiver que chamar a polícia para cada vaga que não foi respeitada, eu estou perdido. Eu vou me transformar em parte do batalhão, mas não é isso, é gentileza. A gente pode viver e fazer do nosso mundo um mundo melhor. A Luciane parece que sofreu alguma coisa parecida com da outra menina lá, ó. Também sou cristã e levantou algumas irmãos para expulsar, achando que era demônios. Gente, existem tantas propostas e promessas milagrosas. Agora, para quê? Para que as pessoas se comportem de forma socialmente aceitáveis. Para que eu não tenha que lidar com uma diferença, para que eu não consiga enxergar que existam diferenças. Então, assim, é muito comum isso. Dá 3 pulinhos e toma 2 goles de água que vai curar a estereotipia. Por
por que precisa O curar? diferente incomoda, O né? diferente incomoda, é A visivelmente. pessoa, ao invés de querer, as pessoas, ao invés de querer entrar naquela. Eu já quero conhecer o mundo do diferente, né? Eu gosto disso, eu gosto de entender, eu gosto de saber, mas as pessoas parecem que têm medo, acham que aprender uma coisa nova é difícil. Era engraçado que eu sempre tive muito contato com pessoas assim diferentes, né, que tinham algum tipo de deficiência, ou seja, visível ou invisível, ou aquela pessoa assim que a gente chama de maluquinha, mas que não tem nenhum laudo, nada assim, mas que é uma pessoa que às vezes é Diferente. diferente mesmo, o jeito da pessoa reagir é diferente. Às vezes aí a pessoa fala assim, ih, aquela ali é amiga da Amanda. Ah lá, ó, sua amiga chegou. Porque ninguém gostava de falar com uma pessoa assim. E eu já quero ficar perto, eu já quero conversar, eu já quero entender por que aquela pessoa é diferente. Não, fulano é muito chato, mas fulano mas comigo é tão legal, eu gosto. Né? As pessoas, elas têm muito esse medo, né? Dá trabalho, né? Ser Dá diferente, trabalho. ser amigo de diferente, E, você gente, conhecer alguma coisa nova. quanto a gente pode aprender, né? Porque assim, o diferente vai trazer uma perspectiva diferente, vai trazer uma vivência É. diferente, vai trazer uma nova visibilidade de mundo diferente. E tem coisa mais gostosa do que isso? Você entender Eu que o adoro. outro olha diferente, que o outro se comunica diferente, que o outro se comporta diferente. E aquilo, porque para que a pessoa consiga construir o que ela é, existe a vivência, existe a experiência, existem, né, coisas que a pessoa estudou, que a pessoa. E ela vai compartilhar. Às vezes ela não tem com quem compartilhar por ser diferente. E é praticamente uma enciclopédia ambulante, porque estuda, porque lê, porque é extremamente, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de estar com uma pessoa sensacional pelo simples fato de ser visualmente diferente. Ou às vezes porque usa uma roupa, né? Uma roupa que não é muito comum, ou usa um cabelo que não tá na moda, né? As pessoas tendem muito a julgar. E a gente incluir também a não julgar, né? Por que eu vou ficar julgando o outro? Eu tenho que incluir. Não adianta ficar julgando, né? A gente perde essas oportunidades, como a Michelle falou. Sim. A gente tem uma necessidade de estereotipar, né? De fazer padrões de normalidade de acordo com estereótipos. Então, a gente vai fazendo cisões e separações na sociedade de acordo com os estereótipos que muitas vezes a gente aprendeu, que muitas vezes a gente trouxe lá no nosso inconsciente, e aí a gente vai começando a dizer o que é válido e o que não é válido. E muitas vezes é aí que a gente perde as melhores oportunidades da nossa vida, né? Quem nunca começou a ter uma amizade, por exemplo, a conversar um dia com uma pessoa que você dizia, eu não quero ser amigo dessa pessoa. E talvez não por uma questão especial, né? Eu até brincava anteriormente. Quem nunca teve um amigo que tinha o mesmo nome de alguém que não ia muito com a cara, e aí um dia você deu oportunidade para essa pessoa e você começou a ter essa pessoa como sua melhor amiga, né? Isso é não estereotipar. Isso é dar oportunidade para o diferente. Eu acho que quando a gente busca o igual, a gente vai ficando com menos novidade para a vida, sabe? A gente vai ficando mais igual, tentando ser iguais, a gente acaba sendo cada vez mais distanciado um do outro, né? Então, assim, esse discurso de não, tá tudo bem, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Que bom que não somos todos iguais. Eu não aguentaria alguém igual a mim muito tempo, não. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente estar próximo do diferente. Você só vai aprender naquilo que é diferente. Não adianta você tentar fazer o mundo, né, um raio normalizador. Você não vai conseguir isso. A gente não tem muito a aprender, não tem muito a ensinar se a gente tiver no meio dos iguais. Eu sempre digo isso. As pessoas inconscientemente acabam colaborando para que tenham uma vida mais chata, uma vida mais monótona.
porque quando elas fogem do que é diferente, e eu concordo, o diferente nem sempre é confortável, né? É diferente, você precisa sair da sua zona de conforto. Por isso que eu concordo tanto que falar sobre inclusão é falar sobre cuidado, aparentemente parece que é falar sobre o cuidado do outro, mas muitas vezes você está trazendo a discussão para o autocuidado, para cuidar de você mesmo, porque se você entra no diferente, se você trabalha em prol da inclusão, se você sai da sua zona de conforto, você com certeza vai crescer com isso, vai se desenvolver com isso, vai ter dias de viver situações que você talvez não viveria, ouvir coisas que você não ouviria, e também conhecer coisas que você jamais conheceria. Então, eu acho que nós precisamos, sim, dar lugar ao diferente e não querer não dar lugar ao diferente para trazer para o seu mundo, não. Fazer parte de todo esse todo, para que a gente consiga viver melhor, para que a gente tenha um dia a dia. Choca ainda ver pessoas estereotipando que devem colocar a mão para eu fazer um tipo de oração, para tirar isso ou aquilo, sem sequer perguntar, mas eu posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer para você? Né? Então, acho que a gente precisa... Por isso que a cada dia a gente precisa falar, para que as pessoas entendam um pouco mais por que é importante viver em prol da inclusão, viver em prol da diferença e viver em prol da empatia, em primeiro lugar. De encontro com o que o Luciano está falando, eu fui convidada para falar na escola do Arthur, né, sobre o autismo no dia da conscientização do autismo. E aí eram crianças de primeiro ano até o quinto aninho, né, assim, primeiro ano ao quinto. E aí eu falei, a diretora falou, Michele, vai ter que ser de uma forma muito lúdica, muito pedagógica, porque eles são muito pequenininhos e tal. Aí eu falei, gente, o que vocês acham que se vocês fossem todos iguais, se todos vocês trouxessem o mesmo brinquedo para a escola para brincar? Aí eles pensaram e falaram assim, seria feio, seria ruim, né, tia? Aí eu falei, imagina se todas as meninas brincassem com a mesma boneca e o menino tivesse a mesma bola. Aí a gente não ia aprender. Olha só, né? Então, assim, a diversidade faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente comece a se comunicar com uma outra pessoa. É o interesse, né, por exemplo, do brinquedinho do outro que vai fazer com que o outro vá lá e pergunta, que brinquedo é esse? Eu quero para mim. Mãe, me dá esse brinquedo e tal, não sei o quê. E eu tenho uma estratégia muito curiosa. Eu sempre vesti Então, eu gosto muito de super-heróis. Sou dessas. E o Arthur, ele vai sempre vestido de super-herói em todas as festas, ou, né? Então, assim, eu chamo a atenção para ele de alguma forma, para que as crianças sintam interesse por ele. Porque daí começa a interação. E aí ele já começa a pegar no amigo, o amigo já começa, Arthur, vem cá. Olha, mãe, o Arthur tá... Então, assim, de uma certa forma, é uma forçadinha, né? Para que as crianças ali interajam com ele. Então, é um brinquedo diferente. A escola falou, Michele, o Arthur não tá escrevendo com lápis e papel. Eu mandei um quadrinho, branco, pequenininho, com pincéis de quadro branco, e as crianças chegaram para querer escrever junto com ele, pegaram na mão dele para fazer com que ele escrevesse. Então, assim, é uma forma de inclusão, de trazer essas crianças para perto dele também. Então, é uma dica. Né? Façam com que o seu filho chame a atenção de uma forma agradável, de uma forma sociável, que as crianças vão chegar perto, porque as crianças, gente, não têm esse preconceito que os pais têm. Não. Elas incluem. A criança é mais pura, né? É mais aberta. Exatamente. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos numa escola inclusiva. E nós tivemos muitos alunos, a grande maioria das deficiências era o autismo.
Tem que carregar. Mas tinha também a deficiência intelectual, tivemos também síndrome de Down, algumas doenças assim. E era legal ver que às vezes a professora pedia para um coleguinha acompanhar o outro, né, para beber água, para ir ao banheiro. Aí o coleguinha chegava assim: "Ih, tia, eu vim com o fulaninho. A tia pediu para eu ajudar o fulaninho." Então ajudava, né, ia acompanhando, né, para ele não ir sozinho. E eles iam ali interagindo, eles se sentiam importantes por poder ajudar aquele colega, né, a não ir sozinho, que às vezes ficava fazendo uma bagunça ou queria, né, fazer alguma outra coisa. Então as crianças, elas têm muito disso, de acolher, de incluir, né? E às vezes elas querem até entender e fazer igual. Ah, mas por que que você faz assim? Ah, deixa eu fazer assim também, né? Quando era um coleguinha que usava óculos, queria tentar usar óculos também para ver como é que era. E isso é bem legal, né? Na questão das crianças. Isso é muito, muito positivo. E a gente pode ir até um pouquinho além. Assim, a inclusão não é só com a pessoa, né, com deficiência, a pessoa com autismo. É a pessoa que tem um cabelo diferente. É a amiguinha que é um pouco mais gordinha. É o amigo que é um pouco mais magro. Então, assim, não brinca com ela porque ela é gordinha. Não, não brinca com ela porque ela tem a pele mais escura. Não brinca com ela porque ela não sabe brincar. Então, foi o que eu falei na escola do Arthur. A gente precisa acolher todas as diferenças. A gente precisa saber que o outro é diferente. Ele não é menor do que a gente, mas ele é diferente. Né? Porque às vezes a gente se acha muito superior por saber falar, por saber ler, por saber fazer uma série de coisas, e a outra criança não é, ou a outra pessoa não é, porque isso, então já gera preconceito. Então, o diferente sempre tem algo a ensinar, sempre tem algo a aprender, sempre vai ter uma coisa positiva, além dessa coisa do não quero, não me incluo, deixo excluído, não faz parte da minha vida, não quero saber e tal. A gente sempre tem que criar essa oportunidade para que a gente consiga aprender com o outro. Né? O outro na sua singularidade, o outro na sua expressão, o outro na sua sexualidade, o outro na sua deficiência. A gente tem que entender o outro. O outro é mais bravo, o outro é mais triste, o outro é mais legal, o outro é mais divertido, o outro não quer brincar. Então, essa diversidade que precisa ser, né, acolhida. Porque a gente acha que todo mundo é igual a gente, que na realidade não é. Não somos seres iguais. Né? Tá aí a Não, psicologia. somos todos diferentes, Somos né? todos Cada um é diferentes. único, né? Cada um é único. Até os gêmeos são diferentes, eles pensam diferente. Exatamente. Exatamente. Muito bacana, gente. Quem não tá seguindo ainda, ó, segue aqui no ao vivo. Vai aparecer os nossos 3 perfis, vocês podem seguir. Quem tá vendo a gravação, ali na descrição do YouTube e no Instagram também tem os nossos perfis, vocês podem seguir. Deixa seu comentário aí na gravação. Pessoal que está ao vivo com a gente, deixa o coraçãozinho pra gente saber se vocês estão gostando. Lembrando que eu vou receber o Lucas, do Cartoon Lucas, aqui no dia 22 de junho. Vai demorar um pouquinho, mas aí vocês vão entender melhor que a pessoa que tem autismo, ela também consegue fazer tudo que o outro faz. Né? A gente vê aí, tem o seriado, né, dos médicos, eu já vi 2, assim, de médicos que são autistas. Então, gente, o autismo permite que a pessoa faça tudo, consegue ser médico, sim, né? Fala assim, nossa, mas é doente? Não, tem um transtorno, mas ela consegue ter uma vida normal. Tem lá as suas dificuldades, como eu tenho minhas dificuldades, né? Eu também tenho dificuldade de um monte de coisa. E, assim, embora eu não tenha deficiência, eu tenho dificuldades. E é bacana a gente ver que essas pessoas conseguem fazer isso. Então, o Lucas vai vir aqui, a Michelle está falando do filho dela, o Luciano tem a deficiência dele, mas ele veio aqui falando mais dessa questão da inclusão, e eu vou trazer o Lucas aqui, né, daqui a um pouquinho mais de um mês, que vocês vão conseguir ver o trabalho dele enquanto uma pessoa que tem autismo. Que vai ser bem legal, assim, também para vocês conhecerem, né, e ver que não é assim, né, uma coisa assim, nossa, eu nunca vi um autista, será que é diferente? Não, não é, é uma pessoa normal, né, e que tem tantos talentos como cada um de nós, né.
bem bacana a nossa conversa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém daqui que está no ao vivo quer deixar algum comentário, quer fazer alguma pergunta aqui para os meus convidados? Que é a primeira vez que eu recebo dois convidados ao mesmo tempo. Estou muito feliz com essa live de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou tirar aqui, daqui a pouco, os comentários para a gente poder tirar um print, né? Para vocês poderem compartilhar, para o pessoal assistir. A live vai ficar gravada. Então, a gente vai fazer vamos dar um sorriso aqui para vocês darem um print. Então, se alguém tiver alguma pergunta, faz aí que daqui a pouco eu vou desabilitar os comentários, senão vai ficar aí na frente dos meus convidados. E aproveitando para convidar vocês para a semana que vem, cuidando de você, eu vou receber a Irlene Anjos e nós vamos falar sobre o amor. Porque a inclusão também é amar, né? É amar ao próximo. Esse amor da Michelle, de mãe, esse amor que fez ela mudar toda a vida dela para cuidar do filho, do Arthur, né? Esse amor que o Luciano tem aí pela humanidade, que ele quer incluir as pessoas, quer incluir a sociedade, as pessoas com deficiência. Então a gente vai conversar sobre o amor. Nós fizemos essa live no início do mês, nós tentamos fazer a live, mas a internet não colaborou, então ficou 20 minutos, ela travou de vez. E nós vamos fazer na semana que vem, atenção ao horário, vai ser às 19h30. Vocês, lógico, estão convidados, né? Michelle e Luciano, se conseguirem participar com a gente, vai ser bem legal. E eu vou tirar aqui o comentário rapidinho, vocês dão um print aí. Vamos dar um sorriso pro pessoal dar o print, para comentar lá, para compartilhar com todo mundo. Deu, né, gente? Deu, né? Acho que deu, né? Deu sim. Deu. Quem não tirou o print, já era. Vai lá na gravação e dá o print da gravação. Quem tirou o print, marca a gente lá, fala para todo mundo assistir que tá gravado no meu Instagram, né? @AmanditaDourado, lá no meu canal do YouTube, que é youtube.com/AmanditaDourado também, que vocês conseguem assistir, inclusive as outras lives que eu fiz tanto com a Michelle como com o Luciano. Pessoal, foi prazer ter vocês aqui. Michelle, gratidão mais uma vez por ter vindo, ter falado do Arthur, que é lindo, pipoca. Tu tá cada dia mais lindo, gente. Sigam lá o arroba Dicas Reais Autismo. Tem underline entre as palavras, né? Dicas, underline, reais, underline, autismo, para vocês conhecerem o pipoca, o Arthurzinho. E são Sigam dicas o Luciano lá. reais. Reais, esse da Lowe's eu tinha visto, né? Ele de Super-Homem também eu já vi algumas postagens. Sigam também o Luciano lá no @TeamClu, que tem assim muita coisa bacana, muita coisa que eu tô aprendendo por lá. Eu tô sempre aprendendo, repostando, porque eu acho interessante, que eu falo assim, caramba, isso aqui todo mundo tem que saber, eu vou lá e reposto, porque é a inclusão da sociedade realmente na vida do outro, não é só a pessoa com deficiência se incluir, a gente também tem que fazer essa parte. Então eu tô fazendo a minha parte aqui no cuidando de você, né? Já que as lives toda quarta-feira tá aqui, o que eu posso fazer é isso, é ajudar a contribuir, a levar essa informação mais para frente, né? Então, gratidão a vocês dois por estarem aqui, gratidão a todo mundo que esteve com a gente aqui online, entrou muita gente por aqui hoje, né? Muitos convidados de vocês, muita gente engajada na causa da inclusão, muita gente ajudando a compartilhar a nossa live. Foi muito bonito de ver a quantidade de pessoas compartilhando essa live. Nossa, ficava emocionada toda vez que alguém me marcava assim, compartilhando a live. Foi muito lindo, assim, muito emocionante. E pessoal que tá vendo a gravação, também gratidão por vocês terem estado com a gente esse tempo todo aí, né? Vou deixar a palavra agora com vocês. De antemão, eu já queria te agradecer, Amanda, por abrir esse espaço para comunicar, né? Tanta coisa legal, tanto assunto assim que a gente passa despercebido no dia a dia, mas quão importante é, né? Agradeço também essa participação. Nossa, muito prazer, Luciano, a gente juntar aí, né, esses 3 estados aí, DF, eu sou de Brasília, Luciano de São Paulo, a Amanda do Rio. Então, assim, as redes sociais proporcionam para que a gente consiga ficar mais juntos, mesmo distante, né? Então, é muito legal, foi muito legal essa troca. E essa troca, essa vivência, né, de experiências passadas para que todo mundo consiga entender que as diferenças são muito importantes.
e são também uma grande fonte de aprendizado. Olha, rapidinho. Aqui, ó, GG tá falando, não vai embora, não. Acabei de chegar. Ai, GG, vai ficar gravada. Me segue aí, ó, @Mandita Dourado. Você vai conseguir ver a gravação, então vai lá no YouTube, a Mandita Dourado também, que você vê tudo, tá? Fica triste, não. Luciano, fica à vontade. Bom, quero agradecer, antes de mais nada, a você, Amanda, pelo espaço. É muito bom a gente poder ter espaços assim como o seu, de pessoas sem deficiência, trazendo, né, fazendo esse ato de inclusão, porque, como eu sempre tenho dito, inclusão é para todos. Inclusão não é só para as pessoas com deficiência, não é só para as pessoas com autismo, é para todos, é para toda a sociedade, né? Então, assim, muito obrigado por esse espaço, obrigado a Michelle pela super parceria. Quando veio a ideia, ela não pensou duas vezes, né? Eu falei, não, vamos embora, não tem. Então, quantas vezes for possível, vamos estar juntos aí sim, com toda certeza. Eu quero aproveitar, teve o comentário da Luciane aqui, que ela é minha prima, e ela é a mãe do Léo, que é também uma pessoa com autismo. E eu quero mandar um beijo pro Léo, que a gente já não se vê há um tempinho, a gente está morando um pouquinho longe agora, mas assim, é um menino sensacional. E eu tenho até um vídeo gravado no Team Crew sobre o que eu fiz no dia agora, no último dia da conscientização do autismo. Então, bom, a gente só tem a mandar aí todo o nosso carinho e o que eu sempre digo é isso, inclua, faça parte da sociedade, olhando para aqueles que são diferentes de você, né? Típico a gente já se conhece como típico, a gente já para de procurar aquela pessoa igual a você, porque você vai ter muito a ganhar dentro das diferenças, né? Você vai ter muito a ganhar conhecendo experiências de outras pessoas, os seus sucessos, as suas lutas. Tudo isso vai trazer com certeza muito conhecimento para você. À sua disposição, siga a gente aqui no Team Crew, a gente tem feito esse trabalho com tanto carinho, com tanto esforço para que realmente a gente consiga levar a inclusão. Também estou no YouTube agora, também Team Crew, @Team Crew em todas as redes aí. E se tiverem dúvidas, perguntas, conversas, estou super à disposição. Pode procurar a gente que estamos por aqui. Muito obrigado a todos por estarem aqui com a gente nessa noite e que a gente cada dia esteja mais podendo dizer, como eu sempre digo, vem comigo que eu te incluo. Vamos em frente. Vem conosco. Legal. Aqui, ó, Vem GG conosco. falou, ó, sou cadeirante aqui do Paraná, pratico esporte, campeão paralímpico, paranaense de Kung Fu. Vou seguir você sim. Legal, GG. Segue lá, vai acompanhando a live. Para quem ainda tá aqui e não conseguiu seguir, clica aqui no ao vivo enquanto a gente não terminou, ó. Segue os nossos 3 perfis lá, que vocês vão conseguir ver. No meu vai ficar live gravada. Quero dizer aqui para vocês dois, né, que eu estou muito feliz com essa live, a 3, que foi, né, a primeira vez, que o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Estou sempre compartilhando o que vocês colocam lá, porque eu acho muito interessante. Não posto mais, porque às vezes não dá tempo, mas tô aqui à disposição. Vocês podem me chamar também para alguma coisa que eu topo falar, né? Vamos incluir, vamos, como eu falo, cuide de você que o resto vem, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar pra gente conseguir ajudar o outro, pra gente conseguir amar o outro. E é isso. Semana que vem vamos falar sobre o amor com a Arlene Anjos, às 19h30. Atenção ao horário, é horário picado semana que vem, né? Eu tenho que me adaptar aí com os meus convidados, por essa questão de horário, então às 19h30, live sobre o amor. Gratidão, pessoal, Michelle, Obrigada, Luciano, gente. todo mundo que Minha estava mãe ao tá vivo aqui aqui, com a meu tio tá aqui, gente. tem a família toda assistindo. Um beijo, gente. Muito Bacana. obrigada. E um beijo especial aí pro Arthur, né? Pro É, Pipoquinha, que não apareceu porque você não tá perto dele agora. exatamente, estou na faculdade. Ele tá com a vovó. Mas quando chegar em casa, você manda um beijinho especial pra ele. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Até a próxima. Adorei a nossa live. Um beijo. mais. Um prazer em conhecer, Luciano.
Prazer todo meu. Um abraço, tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.